tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre especificamente de esquerda e esquerdas. Retomar o vídeo que eu já gravei, só que falando alguns elementos a mais. Por que Karl Marx e Mikhail Bakunin eram rivais ideológicos, apesar dos dois se denominarem como comunistas? É fácil. O marxismo, mas para falar isso eu tenho que explicar o que cada um defendia. O marxismo ele defende que a classe trabalhadora, a partir do momento que se desenvolvesse a consciência política, que necessariamente passaria pela questão do desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o marxismo ele foi defendido para sociedades com alto desenvolvimento capitalista, e essa sociedade, a classe operária, iria tomar o poder, e à medida que iriam tomar o poder no país, começaria a reger o sistema capitalista, a priori, em um período de transição chamado socialismo, em que Marx denominou socialismo, que seria o seguinte: uma economia mista. Haveria atividades capitalistas, mas voltado aos elementos sociais. Só que até que se chegasse a sociedade perfeita comunista, em que, entre outras coisas, constituiriam com o fim das fronteiras e a unificação dos povos sob uma única bandeira, que é basicamente o que é o comunismo a grosso modo. Já os anarcossocialistas, os anarcocomunistas e anarcossindicalistas bakunistas, por exemplo, eles defendiam a seguinte ideia: Marx equivoca-se. O Estado capitalista ele foi criado justamente para priorizar os capitalistas e, portanto, o povo deveria tomar o poder de forma radical e fazer o comunismo de forma radical, ou seja, tomar o poder e destruir o capitalismo e repartir os meios de produção, fazendo um processo de coletivação dos meios de produção e de forma radical. Por quê? Para um anarquista, o Estado é o braço legitimador de todo o sistema opressor. Tanto é que o anarquista é contra tanto os governos capitalistas como os governos ditos socialistas. Porque o Estado ele serve para legitimar a dominação do sistema, que é corrupto, corrompido, e para que se houvesse o chamado comunismo, socialismo ou anarcossindicalismo, fazia-se necessário a ruptura radical, revolucionária das instituições estatais, do Estado, com a superação do Estado de forma radical e a unificação dos povos de forma radical em uma estrutura de mundo em que não haveria representação. Por isso que se distingue do marxismo. Para Marx, o fim de tudo seria o comunismo, que é defendido também pelos esquerdistas libertários, o comunismo. Só que para a versão marxista do comunismo teria que necessariamente passar por um período de transição. Esse período de transição, que era chamado
de ditadura do proletariado, ou seja, a ascensão do proletariado ao poder e o fim das representabilidades do proletariado. Já os anarquistas, eles divergem dos marxistas nesse ponto, que não adianta pensar que o Estado iria se transformar, iria atender aos interesses da classe operária, porque o Estado, ele surge, o Estado capitalista, ele surge justamente para atender interesses dos capitalistas. Por que, por exemplo, falando da versão de direita do anarcocapitalismo, algo pitoresco? O Estado, ele legitima a propriedade privada dos meios de produção. Mesmo imóveis são legitimados sua propriedade pelo Estado. Imaginemos que uma pessoa tem um capital para comprar um apartamento. E essa pessoa entra no apartamento para dormir e no outro dia volta e descobre que tem uma outra pessoa que diz assim, seguinte: a instituição que você comprou o apartamento não tem legitimidade. A minha instituição tem a legitimidade. Ou seja, a sociedade anarcocapitalista iriam provocar guerras, mortes, por conta da não existência de regras. E sem falar que o capitalismo iria ser destruído, porque o capitalismo ele não sobreviveria um segundo sem a existência do Estado. Portanto, pode-se concluir o seguinte: o anarquismo verdadeiro é aquele anarquismo de esquerda, é a esquerda libertária. Esse pseudo-anarquismo de direita pode ser classificado como ultradireita, ultraliberal, porque não tem como o capitalismo sobreviver sem o Estado. O Estado, ele legitima, inclusive, a mais-valia. O Estado manipula as pessoas para falar sim senhor e não senhor para o sistema. Alguns saem da caixinha e esses são perseguidos pelo sistema. O Estado, já a versão do anarcocomunismo, por exemplo, defende o seguinte: ao contrário de Marx, defende a ruptura radical com o Estado. Ou seja, para que implantemos o comunismo, seria necessário a derrubada imediata do Estado e a coletivização dos meios de produção, e pronto, de forma radical. Contudo, Marx defendia que teria que ter o período de transição. E para essas perspectivas, vocês percebem que não existe só um grupo social que se classifica como esquerda, mas vários grupos de tendências diversificadas dentro da esquerda. Eu dei o exemplo novamente dos anarquistas de esquerda e dos marxistas, o que eles são, os que eles têm de rixa. E no mais, galera, para aqueles que irão assistir o vídeo pela primeira vez, não deixe de inscrever-se, dar o joinha, continue participando e compartilhando os vídeos nas redes sociais. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para que quem assim desejar fazer uma contribuição com o canal Ciências Humanas TV, fiquem à vontade e dê ideias para futuros vídeos que vocês queiram ver no Ciências Humanas TV. E no mais, galera, fiquem todos com Deus e até amanhã
se o grande cientista do universo, o Criador Celeste, nos permitir.